Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um tema maravilhoso da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós falaremos sobre o plano de Deus, o plano da salvação para a humanidade. No tema passado, nós entendemos que o mundo vive em um conflito entre o bem e o mal. Entendemos que apenas dois lados neste conflito e nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós precisamos estar ou queremos ficar. Na verdade, Deus quer te revelar através da sua palavra que o mal nem sempre existiu, mas que o bem sempre existiu, que o mal teve um início, mas que ele vai ter um fim. E Deus está te chamando para que você conheça a verdade e tome a sua decisão antes que seja tarde demais. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor Jesus, por teu amor por nós, pela revelação na tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Abençoa esse estudo. Dai-nos o entendimento pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, entendemos que o homem está condenado pelo pecado à morte. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas também o texto nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja só, quantos de nós somos pecadores? Romanos capítulo 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, o homem está condenado à morte por causa do pecado. E hoje nós morremos porque todos nós somos pecadores. Na verdade, meu querido, em Salmos capítulo 51, versículo 5, está escrito que nós nascemos no pecado. Ou seja, já nascemos pecadores aqui nesse mundo. Filho de peixe, peixinho é. Quando Adão e Eva pecaram, eles herdaram uma natureza chamada pecaminosa. E esta natureza foi passada para a sua descendência. E nós somos descendentes de Adão. Estamos também com esta natureza. Em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, nos diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? E no capítulo 2, versículo 22, diz: por isso, ainda que te laves com salitre e amotoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Veja, estes textos revelam que nós temos uma mancha que nós não conseguiremos limpar diante de Deus, e que essa mancha é o pecado. No capítulo 17, versículo 9 do mesmo livro, diz que enganoso é o coração. O nosso coração é enganoso. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que as intenções do coração do homem são continuamente má. Ou seja, nós herdamos uma natureza mal. Estamos presos nesta natureza e precisamos de uma libertação. Porém, nós não temos poder para nos libertar desta natureza. É aí que entra a maravilha do Evangelho da Palavra de Deus. Por quê? Porque em João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, houve um plano traçado para dar uma segunda chance para a humanidade. Deus, então, ofereceu seu Filho, e o Filho, que é Deus, também se ofereceu para pagar o preço do pecado e do pecador, daquele que aceitá-lo, que deseja viver, que deseja não morrer eternamente, mas um dia viver para sempre em um lugar de paz e em morada bem tranquila. Porém,
você precisa crer em Jesus. Assim diz o texto: para que todo aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. O primeiro passo para que você vá em direção à libertação, à salvação que está sendo oferecida à humanidade é você acreditar em Jesus. Por que eu devo acreditar em Jesus? Por que será que eu devo acreditar em Jesus? Veja, nós estamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados, de acordo com os textos que nós lemos, e nós não temos como nos livrar desta condenação. Como Satanás dominou o mundo, ele também está desejoso em dominar toda a humanidade. Porém, como Cristo veio a esse mundo, se tornou um ser humano, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, nos diz: tende o mesmo sentimento que houve em Jesus, pois ele, sendo Deus, se tornou um ser humano. Este é o resumo do capítulo 2, versículo 5 em diante. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, ou seja, ele se tornou um de nós. Então, como ele se tornou um de nós, ele teve todas as tentações à nossa semelhança, diz a Bíblia, porém ele não pecou. Jesus viveu 33 anos aqui nesse mundo, porém a Bíblia diz que ele não falhou em nada. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Se Jesus tivesse pecado, a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Eu pequei, sou pecador, eu mereço morrer. Porém, Jesus não pecou. Ora, se eu pequei e mereço morrer, Jesus merecia o quê? Ele merecia a vida, é claro. Então, a vida que Jesus conquistou aqui nesse mundo, por ser fiel, Satanás o perturbou, Satanás o instigou ao pecado, porém ele não falhou, ele foi fiel. Isto deu o direito a ele de ter a vida. Então aí é que está a maravilha. Jesus oferece essa vida para você e para mim. E a morte que eu mereço e você merece, ele morre na cruz. Há uma troca. E é por isso que Satanás não tem o total controle da humanidade. Porque Deus resolveu dar uma segunda oportunidade para o homem. E essa oportunidade veio por intermédio de Jesus. Uma vez que Cristo pagou o preço do pecado, pagou o preço do pecador, ele tem o direito de escolher se ele quer viver ou não. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que eu preciso de Jesus, porque ele me dá esse direito de viver. E é por isso que a Bíblia diz que não tem nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Jesus é o único que intercede pela humanidade. Foi o único que não pecou. Todos os outros demais homens e mulheres que nasceram nesse mundo pecaram e carecem da glória de Deus, está escrito. E nós precisamos de Jesus para ser salvo. É por isso que você precisa crer em Jesus, no sacrifício de Jesus lá na cruz. Era o substituto. Ele é o meu substituto, ele é o teu substituto. E quando o Espírito Santo trabalha no meu e no teu coração, me convence do pecado, e eu então me arrependo, a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Também nos diz que após o arrependimento, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso mesmo, o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados. E Romanos capítulo 8 nos diz: não existe mais condenação para você, uma vez que você foi purificado pelo sangue de Jesus. Você se arrependeu, você confessou o pecado a Deus, é instantâneo, nesse exato momento, o sangue de Cristo te lava, porque Ele morre por você ali. Então não tem mais condenação, porque o preço Ele pagou, acabou de pagar.
Este é o plano de Deus para a tua vida. Ele morreu no teu lugar e morreu por mim. Isaías 53. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer. Tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus levou a nossa culpa. Hoje você pode ter a vida, porque Jesus está te oferecendo e não tem mais condenação. Mas para isso você precisa crer, se arrepender, confessar e se entregar, abrir a porta do seu coração para Jesus. Não se desespere caso você peque novamente, porque em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve e puro como a lã, a alva lã. Isaías capítulo 1. Não importa o que você fez, não importa qual foi o pecado, quantas vezes você cometeu, meu querido, Jesus está te oferecendo de graça a vida que Ele conquistou aqui nesse mundo. É sua se você quiser. Você tem duas opções hoje: escolher morrer nos seus pecados ou escolher a salvação que Jesus me dá e te dá gratuitamente. Porque a salvação não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que a salvação é pela fé, é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Isso é a graça. Nós não merecíamos o perdão, mas Ele nos deu o perdão. Nós não merecíamos a salvação, porém Ele nos deu a salvação. E hoje, meu querido, eu quero te dizer que se você quer viver, você precisa de Jesus, porque em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 está escrito: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida, porque a vida eterna está em Jesus. É isso. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida. Não assuma os seus pecados, apenas reconheça que você é pecador, se arrependa, vá até Jesus, Jesus está te esperando, confesse, peça perdão e os seus pecados Ele vai jogar nas profundezas do mar e nunca mais Ele vai se lembrar. Aceite a salvação que veio em Cristo Jesus. Um dia nós sairemos daqui desse mundo. Jesus veio pagar o preço. Agora Ele está te dando a oportunidade de escolha. Escolha Jesus, meu amigo. Escolha ser salvo por Ele. E se prepare, porque Ele morreu, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele, antes de ir para o céu e retornar para lá, Ele disse que voltaria. E nós estamos esperando esse dia. Como é que Jesus vem? É o próximo tema. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças pelo preço pago ali, meu pecado